período que marca a transição da infância para aquela fase adulta, né? E este processo ele é caracterizado por alterações marcantes no corpo de meninas, também de meninos. Mas como abordar um assunto que ainda é tabu para muita gente? E para as crianças que estão vivenciando essas mudanças, como será? É o que vamos acompanhar a partir de agora. Solta aí. O que uma pipoqueira elétrica tem a ver com o ovário de uma mulher? Essa foi a forma lúdica que a psicóloga Jacira Castor encontrou para dar aulas sobre o sistema reprodutor feminino com esse grupo que tem entre 10 e 11 anos de idade. A gente também vai ter que falar, lógico, de ovulação, de fecundação, né? E não é fácil a criança entender. Aí, para a gente entender o que é uma ovulação de fato, de uma forma bem pedagógica, né? Para que isso fique realmente por associação de aprendizagem na cabecinha deles, a gente usa a pipoqueira. Né? A pipoqueira, em associação, representa o ovário. Os óvulos dentro do ovário são os grãos de milho. E o hormônio que a gente fala tanto, isso é hormônio, esse menino está com muito hormônio. Pronto, os hormônios geram mudanças físicas, psicológicas, emocionais. E aí, para eles entenderem essa mudança física, que começa com a ovulação nas meninas, aí é aquela história da primeira pipoca que explode lá dentro da pipoqueira, é o primeiro óvulo que sai de dentro do ovário e começa o processo de dar origem a um ciclo de 28 dias, da menarca, da menstruação, e aí a gente vai caminhando e fantasiando junto com eles. 2 vezes por semana, a especialista vai para a sala do 5º ano desta escola particular em João Pessoa para desenvolver o projeto Puberdade e Adolescência. Por aqui, um pedaço de papel amassado simula o espermatozoide para ensinar o processo de fecundação. É o apoio perfeito da professora Adilis nas aulas de ciências, diante de tantas perguntas sobre o assunto. Os hormônios nessa faixa etária estão muito aguçados. E aí a gente não pode deixar de trabalhar uma coisa que é da idade, né? Que é da faixa etária. Então a gente trabalha, como Jacira falou, de uma forma mais prática, pedagogicamente, não é? Mas de uma forma mais lúdica, mais tranquila, fazendo com que eles entendam, não é? Sem precisar achar que é um tabu, como a gente aprendeu, né? Uma coisa que a gente não poderia falar. E hoje em dia é falar de forma simples, natural, e eles chegam em casa, eles deixam até a família mais tranquila nesse sentido. Dessa maneira, a turma entende tudo nos mínimos detalhes e surpreende quem ouve o que eles têm a dizer com tanta segurança. Eu aprendi o que acontece dentro do nosso corpo. Eu achei que foi fácil, porque a tia Cira ensinou muito bem. Foi muito bom aprender com ela, porque ela nos ensinou tudo direitinho, como a gente deve aprender, e falando como a gente entendesse. Eu aprendi que as pessoas, quando elas têm uma certa idade, elas já mudam para o corpo adulto, elas já estão passando para o corpo adulto. Ou seja, e isso é chamado de adolescência, que está entrando na puberdade. A puberdade, ela a gente prepara a gente para a vida adulta. Eu aprendi que a adolescência ela começa por volta dos 10 anos e nesse período tem mudanças físicas e psicológicas também. A pessoa vai ficando mais madura, geralmente nas meninas acontece a primeira menstruação, que o nome é menarca, e nos meninos a primeira ejaculação. E é aqui na escola onde surgem as principais dúvidas, inclusive sobre o tema puberdade. A informação passada da forma correta é sinônimo de saúde para esses meninos e meninas. É que quando a gente sabe exatamente o que acontece com o nosso corpo, a gente tem mais domínio sobre ele. É esse peso, viu, minha gente? Olha, antigamente, né, lá atrás, no passado, a gente não tinha tanta instrução, muita informação, né, dos nossos pais. Então, assim, hoje em dia, a gente tem um leque, né, de informação, até porque a internet está aí, né, para dizer tudo, assim. Você pega qualquer coisa no celular, você já tem, né, coisa boa, coisa ruim, coisa que não presta, coisa também que presta, mas eu acho que os pais, as mães, tem que conversar com os seus filhos, né, sobre essas coisas. Eu mesma, minha mãe, ela não falava sobre isso, eu não tive pai, então minha mãe não falava muito sobre isso. Dizia, cuidado, menina, para não engravidar, cuidado, menina, com isso. Assim, meu Deus, isso fazia mais medo do que, né, instruir.
E eu, às vezes, na escola, na aula de biologia, eu era a que mais perguntava na aula, que eu queria saber tudo, né? Porque já que em casa eu não sabia, então na escola eu queria aprender pelo menos a saber de tudo, né? Sobre o que acontecia. E foi assim que eu aprendi e também vivenciando no dia a dia, minha gente. Mas hoje a gente está aqui com o nosso querido Marcelo Ticiano. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, para a gente conversar um pouquinho